Fala pessoal, beleza? Professor Magno aqui novamente com vocês. E neste vídeo eu vou dar continuidade lá da parte 1 da construção gráfica da função do segundo grau. A gente viu lá alguns exemplos, sobre como que a gente constrói o gráfico, o comportamento gráfico de uma função quadrática quando ela passa, por dois pontos no eixo x, que são os zeros da função, por um ponto no eixo y, Vimos também qual é o vértice, ponto máximo, ponto mínimo. Então aqui a gente vai dar continuidade para a gente ver mais alguns exemplos, a gente entender mais outras formas de esboçar também aquele gráfico e de fazer uma análise sobre ele, ok? Então vamos lá. Letra C diz assim, y é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Então, construir o gráfico dessa função, primeiramente é pegar essa função igual a ela a zero. Então vai ficar o quê? X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Feito isso, então nós temos aqui o valor de A, já sabemos que é 1, o valor de B é 4 e o valor de C também é 4. Então nós temos que calcular o discriminante delta, vai ser B ao quadrado. Pessoal, B é 4, então 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes o A aqui, que é 1, vezes o C, que também é 4. Então, nós temos o que? Delta igual a 16 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4 também 16. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós encontramos delta igual a 0. Significa o quê? Que se delta é 0, os zeros da função x1 e x2 eles vão ser iguais, ok? x1 vai ser igual a x2. Então a gente vai entender como é que funciona isso lá no gráfico, ok? A parábola já não vai mais passar por dois pontos diferentes. Vamos observar isso. Constatando isso aqui no cálculo, x é igual a menos b, só que b é 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de delta, só que delta é 0, tudo isso dividido por 2a, só que a é 1, então fica 2 aqui. Então, a nossa primeira raiz aqui, que é o primeiro zero da função, vai ser o que? Menos 4 mais 0 dividido por 2, que é igual a menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Vamos constatar aqui que no x2 vai acontecer a mesma coisa. Menos 4, em vez de ser mais, agora é menos. 0. Menos 4, menos 0, também dividido por 2. Vamos ter aí o mesmo valor. Menos 4 dividido por 2. Igual a menos 2. Então, observe que pelo fato de delta ter sido 0, nós temos aqui x1 e x2 iguais. Então, o zero da função aqui, pessoal, ele é único. Ele é único duplo, porque é o mesmo. Então, o zero da função aqui é menos 2 e 0, porque é igual aqui. Então, é esse aqui o zero da função. É por esse ponto aqui que a parábola vai passar, ok? E observe um detalhe. O ponto C, que é onde ela vai passar no Y, é o ponto que é o 0 para x e C para y. Só que o C aqui, pessoal, é independente de 4. Então, está aqui, é o 4. Então, nós já temos dois pontos por onde a parábola vai passar. Pelo zero da função aqui, que é único, pelo fato de eles serem iguais, e por esse ponto C que vai passar no Y. Esse ponto aqui vai passar no X. Tá, pessoal? Qual que é o limite dessa parábola? Ou seja, o vértice, X do vértice, o Y do vértice. Podemos aqui fazer, X do vértice menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. O B é 4, então vai ficar menos 4 sobre 2A. Então vai ficar menos 4 sobre 2, porque 2 vezes A, o A aqui é 1, então
Menos 4 sobre 2 é menos 2. Esse aqui é o x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Pessoal, delta é zero, lembra? Aqui, ó, delta é zero. Menos delta não vai fazer diferença colocar menos zero ou apenas zero, né? Quando eu pegar zero e dividir por qualquer coisa, vai ser zero, certo? Então, qual que é o ponto? Qual que é o vértice, né? O vértice é x menos 2 e y, zero, que é exatamente o mesmo zero da função. Observe, ó, o limite dessa parábola ele vai ser exatamente o mesmo ponto do zero da função. Observe que os dois deram aqui, ó, o vértice menos 2 e 0, e o zero da função também deu menos 2 e 0. Então, vamos ver como é que fica essa situação aqui todinha no gráfico. Vamos lá. Vamos construir o gráfico da função x ao quadrado mais 4x mais 4. Então, temos aqui y igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Opa, teve só um detalhe aqui. Y igual x ao quadrado mais 4x mais 4. Pronto. Agora sim. Então tá aqui, pessoal. Olha, observe esse gráfico. A parábola, ela só toca o eixo x agora nesse único ponto aqui. Por quê? Porque o zero da função ele é igual, o x1 igual ao x2. Então, a interseção aqui é apenas em um único ponto. Observe a parábola aqui, ó. No x, ela só toca nesse ponto, que é o ponto menos 2 e 0, que é exatamente o nosso zero da função aqui, ó. x1 menos 2, né? E o x2, como também é menos 2, então a parábola não vai tocar em dois pontos diferentes. Por quê? Porque eles são iguais. Então nós temos menos 2 e 0. É o único zero da função, é esse aqui. Por isso que ela só toca em apenas um local. Em um outro gráfico que nós fizemos, por exemplo, esse aqui, lá do primeiro exemplo, da parte 1, nós tínhamos o quê? A parábola tocando em dois pontos, que é esse aqui e esse. Por quê? Porque delta lá não era zero, certo? E aqui, delta é exatamente zero. Por isso que ela só toca em um único ponto. E esse outro ponto aqui, pessoal, que ela está tocando o y. Aqui é o ponto 0,4, aqui é o C. É o 0C, mas C vale 4. A gente identificou lá também. Ó. Olha aqui, ó, o ponto 0,4. É o ponto onde ela intercepta o eixo y. Ok? Então, está aqui a parábola voltada para cima. Por que, pessoal, que ela está voltada para cima dessa vez? Porque na função, olha, o a é 1 e ele é positivo, ou seja, ele é maior do que zero. Então, parábola voltada para cima. Então, tem um ponto mínimo aqui. Esse ponto mínimo aqui, pessoal, é exatamente o vértice. Então, ela está descendo aqui. Aí, nessa curva aqui, ela começa a subir. Então, exatamente nessa curva, no vértice, no limite dela, é exatamente igual ao vértice, que também é exatamente igual ao zero da função, que é o que nós vimos aqui no cálculo. Olha aqui, ó, o vértice é o mesmo zero da função. Então, tá aí, mostrando para vocês um outro tipo de representação gráfica. Olha a diferença para aquela outra função, a segunda, que a gente fez lá na parte 2. Tem uma diferença aqui, ó. O limite era lá em cima, né? Porque era máximo. E ela passava no x em dois lugares. Por quê? Porque o delta lá tinha sido maior do que zero. Mas aqui, esse que nós estamos fazendo, o delta é zero. Então, por isso só passa nesse ponto. Então, pessoal, mostrando para vocês aqui um outro tipo de parábola e como é que ela é construída. Ok? Então, tá aí
a letra C, construção da letra C. Então, vamos só colocar aqui mais um exemplo para vocês. A letra D. Vamos fazer essa letra D aqui rapidamente, só para a gente ter mais um exemplo de como é que fica o gráfico da letra D. Então, vamos lá. Construir o gráfico dessa função, mesmo procedimento, pegar a função e igualar a zero. Então, nós temos menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 10x, menos 25. Então, nós temos o quê? Que o A é menos 1, o B é 10 e o C é menos 25. Então, calculando aqui o delta, nós temos o quê? B ao quadrado. O B, pessoal, ele é 10. Então, 10 ao quadrado é 100, que é 10 vezes 10. Então, menos, B ao quadrado, 100, menos 4, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 25. Então, nós temos o quê? Delta igual a 100. Perceba, pessoal, que aqui nós temos 3 sinal de menos. Esse e esse aqui. Então, vai ficar o quê? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 também é 100. Ah, pessoal, aqui também delta vai ser zero. Sim, 100 menos 100, delta igual a zero. Então, você já sabe aqui que x1 é igual a x2, né? Então, vamos ter o quê? Menos b, Então, se b é 10, mais ou menos, raiz quadrada de zero, que é o próprio zero, tudo isso dividido por 2a. A atenção que a gente tem que ter aqui, pessoal, é que o a aqui é negativo. Então, por 2a, então fica menos 2 aqui, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, nós vamos ter o quê? x1 igual a x2, certo? Já sabe que x1 é igual a x2. Então, vai ficar menos 10. Menos 10, mais 0. Tudo isso dividido por menos 2. Então, nós temos menos 10 mais 0, menos 10, dividido por menos 2. Esse menos com esse menos vai ficar positivo, e 10 dividido por 2 igual a 5. E o x2? A gente já sabe que ele é igual ao x1, então o x2 também vai ser 5. Por que, pessoal, que é igual? Porque delta é zero, somente por esse motivo, tá, gente? Se delta fosse um número maior do que zero, não seria igual, não. Já vimos exemplos assim, em outros vídeos aí, tá? Então, nesse caso aqui, como delta é zero, x1 igual a x2. Então, da mesma forma, a parábola só vai tocar em um único ponto, no eixo x, que é o ponto 5, 0. 5 por quê? Porque 5x, ó, x é 5. E aqui x também é 5. Então, somente nesse ponto que a parábola vai tocar. Ok? Tá, qual que é mais um ponto que a parábola vai passar? O ponto 0c. Então, o ponto 0 para x e menos 25. No y. Por quê? É 0c. Então, é 0 e menos 25. Então, aqui a parábola já vai passar pelo ponto 0c no y e vai passar pelo ponto 5, 0 no x. Tá, qual que é o limite, pessoal? O limite da parábola, a gente já viu que é o mesmo zero da função, Mas só para constatar, aqui, quando delta é zero, tá? O vértice, as coordenadas do vértice, elas são as mesmas do zero da função, tá? Só quando delta é zero. Então, nós temos aí menos b sobre 2a, Menos b sobre 2a. Então, nós vamos ter menos 10 sobre 2a. Então, a é menos 1, então fica menos 2 aqui. Então, 5.
né? Menos 10 sobre 2 fica 5. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Como o delta é zero, né? Zero sobre qualquer coisa vai ser zero. Então, nós vamos ter o quê? Que o vértice vai ser 5 para x e 0 para y, que é o mesmo zero da função. Então, vocês estão observando o quê? Que quando delta é zero, o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma função, ele é exatamente o mesmo, ele tem as mesmas coordenadas do zero da função, né? Somente quando delta é nulo, tá? Lá no vídeo, lá na parte 1, a gente viu que é diferente, tá? Então, fazendo essa análise aqui, a gente viu que dá para constatar isso, tá? Então, na letra D, vamos ver como é que vai ficar o gráfico da letra D, né? Então, vamos lá, ocultando isso aqui, vamos lá. Qual que é a função lá? A função é menos x ao quadrado mais 10x menos 25. Então, vamos lá. Y igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 25. Então, tá aí. Essa aqui é a função. Pessoal, cadê a função? Vamos identificar, né? Vamos ver onde é que ela está aqui. Está aqui, ó. Está aqui. A função é essa, tá? A função, ela vai estar voltada, a parábola, né? Ela está com o comportamento voltado para baixo. Por quê? Porque o a é menos 1. Toda vez que a for menor do que zero, né? For negativo, vai ser o comportamento voltado para baixo. Perceba aqui que o local onde ela está tocando o x, que é esse eixo horizontal aqui, ó, o horizontal é exatamente aqui nesse ponto. Esse ponto é o ponto 5, 0, que é o ponto do zero da função, que nós encontramos aqui, ó, 5, 0. E esse ponto também é o limite da parábola. Por quê? Observe que ela vem subindo aqui, quando ela chega aqui nesse limite, nessa curva, ela começa a descer. Então, aqui é o limite dela. E é o mesmo ponto que é o zero da função. Então, ela toca o x em um único ponto. Por quê? Porque ela toca o x em um único ponto e não em dois. Porque o x1 é igual a x2 e é a mesma coordenada do vértice. Por que tudo isso? Porque delta é igual a zero. Então, a gente vê que analisando o gráfico que a parábola passa por esse ponto, que é o zero da função e ao mesmo tempo o vértice. Tá, pessoal? Mas e o y? Aonde que essa parábola toca o y? A gente viu lá que é no ponto 0, menos 25. 0, menos 25. Então, vamos localizar aqui para ver se isso realmente é verdade. Então, no y tem que ser lá no menos 25. Então, vamos procurar aqui. Vamos procurando. Olha aqui, ó. Exatamente como a gente vinha... aqui, ó. Exatamente no ponto 0 e menos 25. Que é esse ponto aqui, ó. 0C. 0 e o C, que é o menos 25. Exatamente onde a parábola toca o eixo Y. Então, são esses pontos aí, pessoal. É o ponto 0C, é os zeros da função e é o vértice, tá? Em alguns casos, são dois pontos aqui que são zero da função, um diferente do outro. Esses dois últimos que nós estamos vendo aqui neste vídeo são iguais, né? É o mesmo ponto. E o vértice também é o mesmo ponto, ou seja, as mesmas coordenadas. Então, tá aí uma análise para vocês do gráfico da função da letra D. Diferentemente lá da letra C. A letra C tinha esse comportamento voltado para cima porque o A era positivo. Na letra D, como o A é negativo, então nós temos para baixo, tá?
Na letra A, lá da parte 1 do vídeo, né, a gente tinha uma situação assim, voltada para cima, tocando em 2 pontos diferentes. E na letra B, nós tínhamos uma situação assim, para baixo, tocando em 2 pontos diferentes lá na parte 1 deste vídeo, do vídeo anterior, tá? Então, tá aí, mostrando para vocês as diversas formas de representações aí da função do segundo grau, dependendo do sinal do A, por exemplo, né? Se delta é 0, se delta é maior do que 0. Então, mostrando para vocês aí com clareza como é que a gente constrói os gráficos, tá? Aonde que ela vai tocar o Y, aonde que ela vai tocar o X, o que a gente tem que calcular para descobrir, passo a passo. Então tá aí, pessoal, com muita clareza para vocês. Essa parte 2 aqui deste vídeo eu encerro aí como que a gente constrói aí os gráficos de uma função do segundo grau, mostrando os pontos essenciais, os pontos exatamente onde a parábola vai tocar os eixos e aquelas análises que a gente pode estar fazendo aí para facilitar essa construção, ok? Então é isso. Acompanhe aí os próximos vídeos, as próximas aulas, né? Sempre até o final, que a gente tem muito conteúdo aí para estudar, passar para vocês com muita clareza, com muito detalhe, para ficar mais tranquilo, para vocês compreenderem esses tópicos da matemática. Então é isso. Então até a nossa próxima aula aí. Valeu!